Real Madrid 2-1 para cima do Atlético de Madrid, clássico de Madrid, válido pela semifinal da Supercopa da Espanha, e com a vitória o Real garantiu vaga na final, onde vai enfrentar o Barcelona. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar o seguinte, eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Nesse daqui eu estou trazendo a análise dessa vitória e classificação do Real Madrid para a final da Supercopa da Espanha, e no outro eu vou trazer a análise do título do PSG na Supercopa da França. Então já indico que você se inscreva e ative o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos, tanto aqui quanto no outro canal. Tá bom? Pedir também para você deixar o like, porque a maioria das pessoas que assiste os vídeos esquece de deixar o like. Beleza? Um jogo em que o Real Madrid saiu vencendo logo no início, com basicamente 1 minuto de jogo e uma cobrança de falta de muito longe. O Valverde arranja um tiro, um chutaço, um golaço, que foi de fato uma finalização muito bem feita. O Oblak chega, tocou na bola, mas foi um chute tão forte que não conseguiu tirar ela da direção do gol. Com isso, o Real Madrid basicamente, logo no início da partida, já sai ganhando. Isso moldou muito do que foi o jogo. O Real Madrid tirou um peso das costas. A temporada do Real Madrid não é impecável, é um Xabi Alonso que é um Real Madrid que começa a ter resultados melhores. Na última rodada meteu 5-1 no Betis, agora eliminando o Atlético de Madrid, mas não é um Xabi Alonso consolidado. Daqui a pouco, se ele emenda 3, 4 jogos sem vitórias, já vão estar pedindo a demissão dele de novo. Então ele precisa de resultados bons e o Real emendou 2 jogos bons. Muito bem por La Liga contra o Betis e agora eliminando o seu grande rival. Enfim, logo no primeiro minuto sai vencendo com o gol do Valverde. Depois desse gol, ambas equipes produzem muitas oportunidades. Foi um jogo bem aberto. O Oblak fez grandes defesas, o Courtois fez defesas ainda mais difíceis. Então, ainda no primeiro tempo, teve uma jogada em que o Rodrigo ameaça uma finalização, dá um corte maravilhoso no defensor do Atlético de Madrid e cai na perna esquerda dele. Se ele levanta a cabeça, ele ia ver o Vinícius Júnior vindo livre na marca do pênalti. Ia ter muito mais chance de fazer o gol. Só que ele abaixa a cabeça e finaliza de esquerda. Não conseguiu tirar tanto do Oblak, naturalmente por ser a perna ruim, você não consegue colocar de fato da forma como você queria a finalização. Se ela tivesse sido feita com a perna direita, provavelmente teria tido um resultado muito melhor, né? Mas enfim, ele finaliza direto e o Oblak faz uma grande defesa. Depois disso, o Atlético de Madrid cresce no primeiro tempo. O Sorloth tem um cabeceio para um milagre do Courtois, uma defesa num reflexo e num nível de dificuldade altíssimo. Depois tem um cruzamento que o Asensio fura na hora de cortar de cabeça, o Sorloth não esperava e cabeceia para fora, era uma grande chance. Também teve uma chance do Real Madrid, um cruzamento onde o Vinícius, sozinho, depois de um baita cruzamento do Bellingham, também cabeceia para fora, era uma chance claríssima. Faltou o cacuete da finalização de cabeça para o Vinícius, assim como para o Sorloth. Só que o Sorloth não poderia desperdiçar aquela chance, tendo em vista que a principal característica dele é a bola aérea, né? Do Vinícius a gente até entende, por mais que tenha finalizado mal e com até mais liberdade que o Sorloth, a característica do Sorloth é essa bola aérea, não pode perder um gol como ele perdeu no primeiro tempo. Enfim, fechou nesse 1-0. Vai para o segundo tempo e o Real Madrid faz o 2-0 basicamente com 10 do segundo tempo. Uma jogada onde o Valverde pela meia direita, ele que jogou de lateral direito, essa é uma posição onde o Carvajal ficou por um bom tempo machucado e o Alexander-Arnold toda hora está machucado também. Dois caras que são dois laterais fenomenais, tanto o Carvajal quanto o Alexander-Arnold, mas que vem sofrendo com a parte física. E aí o Valverde jogou improvisado de novo, como já foi várias vezes na temporada, e se tornou, na minha visão, o craque do jogo, porque ele dá a assistência para o gol do Rodrigo. O Valverde fez o gol do 1-0, um gol antológico, e deu a assistência, um belo passe para o gol do Rodrigo. Um passe onde ele vê a movimentação do Rodrigo pelo meio, e o mais interessante para esse gol ter surgido, mais do que o passe do Valverde, mais do que o chute do Rodrigo, para mim foi o domínio do Rodrigo, onde ele já tira cortando para a direita e depois dá um tapa na frente, tirando de qualquer defensor do Atlético, seja um lateral que poderia fazer a cobertura, o zagueiro que estava nele. Com esse domínio para a direita e depois já dando o tapa para frente, ele sai cara a cara com o Oblak. E aí ele finaliza cruzado, fazendo 2-0 para o Real. O passe do Valverde foi bonito, o chute do Rodrigo foi bonito, mas o mais interessante dentro desse gol para mim foi o domínio do Rodrigo. O domínio tirou da marcação, a tentativa e o poder de marcar. Ali a única coisa a se fazer seria o zagueiro que estava no Rodrigo, no máximo fazer a falta. Desarmar era quase que inviável.
e fazendo a falta ele levaria fatalmente o cartão amarelo. Enfim, ali o Real Madrid faz 2-0, parecia que o Real ia encaminhar de forma mais tranquila essa reta final do jogo. Só que basicamente na saída de jogo, 2-3 minutos depois, o Atlético roda bem a bola, termina um cruzamento do Juliano Simeone, e aí o Sorloth de cabeça faz o gol do Atlético de Madrid. Que nem eu falei, é a especialidade do cara, ele não poderia ter perdido um gol como ele perdeu no primeiro tempo, ou tinha que pelo menos ter acertado o gol, e ele teve um chute de cabeça é sacanagem, né? Teve um cabeceio em que a bola foi muito alta, não conseguiu direcionar na direção do gol. O Vinícius foi a mesma coisa, um lance muito parecido, inclusive. E no segundo tempo, quando teve essa oportunidade de novo, o Sorloth aproveitou e fez 2-1 pro Atlético. Depois teve uma ou outra chegada do Real, o Rodrigo também finalizando, mas com mexidas finais, onde o Sorloth sai. Eu não acho que tenha sido uma mexida boa, porque em um momento em que o Atlético começou a rodar muito a bola, em vários momentos utilizar a bola aérea como repertório, tirou o seu cara de referência e colocou o Griezmann. Eu achei uma boa colocar o Griezmann, achei uma boa colocar o Almada como colocou também. Só que não acho que tinha que ter tirado o Sorloth. Dava algum jeito de deixar o Sorloth em campo e colocava ainda o Griezmann, deixava o Álvares também, qualquer coisa colocava o Almada mais recuado, mas tirar o Sorloth eu achei um erro. Então o Atlético começou a rodar mais a bola, teve mais movimentações, atacou melhor a área do Real Madrid, só que faltou essa presença de área. E essa presença de área estava em campo, que era o Sorloth, só que o Simeone tirou ele. O Atlético começa a rodar mais a bola, tem muito mais movimentações. Entrou o Griezmann, começa a referência. O Griezmann é um dos maiores jogadores da história do Atlético, um cara móvel, muito bom tecnicamente, mas que não é alto e a característica dele não é a bola aérea. Então, um desses grandes repertórios do Atlético dentro do jogo foi para o espaço por uma mexida do Simeone. Deu para entender que ele queria explorar mais as movimentações dos jogadores. O Atlético passou a ter muito mais a bola do que é o padrão nessa reta final do jogo, naturalmente perdendo. E aí tendo o Almada, o Álvares vindo de trás, o Simeone em uma ponta, o Molina ultrapassando, ele puxou o Rank, é difícil a pronúncia do cara, pra lateral esquerda, né, que ele tava de zagueiro, e o Ruggeri começou como lateral e depois tirou o Ruggeri, passou o Rubio da lateral direita pra zaga e colocou o Molina na lateral direita, e o Rancho toda hora subindo pelo lado esquerdo, só que ele é zagueiro de origem, então não vai ter um cruzamento tão apurado, né. Enfim, o Atlético começou a rodar a bola, encontrou espaço, teve uma chance já com 50 do segundo tempo, onde o Álvares, em uma condição muito boa, finaliza cruzado e acaba tirando demais do Courtois e não entra. Um Atlético que começou a rodar a bola, começou a pressionar, não transformou em tantas chances claras e consequentemente não fez o seu gol. Com isso, fecha nesse 2-1, vitória do Real Madrid, e agora a final da Supercopa da Espanha vai ser Real e Barcelona. É um Barcelona mais pronto, é um Barcelona com um futebol mais definido, que você sabe mais do que esperar do Barcelona do que o do Real Madrid. Só que é um Barcelona com muitos problemas defensivos na temporada. Vem de 2 jogos seguidos sem tomar gol, né? Não tomou gol nem do Espanhol nem do Atlético Bilbao. Só que se a gente comparar Espanhol e Atlético Bilbao com Real Madrid, é outro patamar de nível de adversário, né? Então, o Real pode explorar esse sistema defensivo do Barcelona, que tem um grande goleiro, que é o Juan Garcia, que faz uma grande temporada, mas é um sistema defensivo que está muitas brechas, principalmente em linha alta de impedimento. Então, se o Real Madrid conseguir explorar isso nessa partida, pode conseguir empilhar alguns gols. Só que é um Barcelona com um nível de ataque muito bom também. O Rafinha vem de um grande jogo, o Fermín Lopes vem talvez na melhor fase dele na temporada, com 2 grandes jogos. O Ferran Torres está bem no ataque, tem o Lewandowski como opção, caso queira também o Hans Flick. O Bardage vem de uma grande partida, tem que ver se o Yamal volta, acredito que sim, e aí é outra parada também, outro craque. Então eu diria que é um Barcelona com um futebol mais pronto. Você sabe melhor como o Barcelona joga do que como o Real Madrid joga, só que o Real tem grandes jogadores e o Barcelona tem um problema crônico na sua linha de defesa. Então é um jogo que tende a ser emocionante e tende a ter bastantes gols, porque é um Barcelona mais pronto, só que um Barcelona com muitos erros defensivos. E é um Real Madrid com muita qualidade ofensiva. Tende a ser um jogo bem aberto e bem interessante. Essa final da Supercopa da Espanha, que eu com certeza vou trazer aqui. Com certeza não, né? Porque eu sempre separo 2 jogos ou 2 coisas vinculadas ao futebol, né? Um pro R42 Futebol e um pro 21 Futebol Clube.
Se este jogo, e provavelmente vai estar, estiver selecionado, eu trago aqui em um dos dois canais. Então, de novo, já se inscreve e ativa o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Tá bom? Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!